Sejam muito bem-vindos a esta sessão do Rio Metáforas. Hoje nós vamos tratar de um tema extremamente importante, que é o das alternativas criativas e sustentáveis para a energia. E nós temos 4 palestrantes muito qualificados para abordar esse tema. Nós temos o Luiz Antônio Lopes, que é gerente de inovação e novos negócios da Eternit. Nós temos o Bruno Sequetti, diretor de tecnologia da rede de inovação da Enel. Nós temos o Eduardo Ávila, que é diretor executivo na Revolusolar, e nós temos também a presença aqui do Carlos Vinícius Fres, que é vice-presidente executivo da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas. Então, nós temos 4 palestrantes extremamente qualificados, e eu começaria dando a palavra ao Luiz Lopes. Luiz Lopes está tratando de um projeto que é muito interessante, que é o de telhas fotovoltaicas, né? Um telhado que é capaz de captar a energia solar, né? E produzir energia para as residências, provavelmente de maneira mais barata do que a solução tradicional que nós todos usamos. Então, eu gostaria que o Luiz Antônio Lopes nos brindasse aí com a sua apresentação. Muito obrigado, Luiz. Foi um prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho sobre o projeto fotovoltaico da Eternit. Bom, para quem não conhece, a Eternit é uma empresa nacional com 80 anos de atuação no Brasil, líder na área de produtos para construção civil, principalmente telhas e sistemas construtivos. Então, ela, com todo esse tempo de atuação no Brasil, todo esse tempo de mercado, tem uma tradição de produtos muito confiáveis e de um excelente custo-benefício, né? Produtos que nós já estamos acostumados a utilizar com grande confiança. E em 2017 a gente iniciou um projeto aqui de pensar a Eternit do futuro. Ela já vem com grande sucesso nos produtos que ela vende há muito tempo, tem um bom mercado, tem uma boa aceitação dos clientes, mas o que vai ser a próxima Eternit? O que vai ser a Eternit do futuro? A gente está pensando como a gente vai criar os próximos 80 anos da Eternit. E aí fomos pesquisar, né, como é que o mundo está mudando, como é que a sociedade está mudando, consultamos diversas pesquisas e consultorias, e realmente identificamos essas tendências da sociedade de sustentabilidade, de uso de energia limpa, né, de ter tudo na palma da mão, né, de ter a sua casa inteligente, cidade inteligente, né, como é que as novas gerações, como é que o mundo está pensando as suas coisas, né? E a gente tentou juntar o que a gente faz de melhor, né, que são esses produtos para construção civil, os telhados, o que a gente pode, como é que a gente pode juntar o que a gente tem de conhecimento, de tecnologia, com essa necessidade do mundo, né, de reduzir a pegada de carbono, de ter uma geração de energia que não polua o meio ambiente, né, de trazer isso para a nossa sociedade, e principalmente como é que a gente pode trabalhar dentro dos nossos hábitos, dentro do modelo construtivo brasileiro. Então, não dá para simplesmente pegar soluções de fora e tentar trazer aqui, porque o jeito de construir do Brasil tem uma particularidade, o clima, né, como é que as pessoas convivem aqui no Brasil, tem todo um jeito de ser, e a gente quis juntar essas duas coisas, né, trazer a tecnologia, trazer a energia sustentável e junto ao modelo de construtivo brasileiro. E a gente foi atrás de criar uma telha fotovoltaica. Então, nós conseguimos, através de profissionais aqui no Brasil, né, de time de inovação e engenharia brasileira, né, utilizar esses produtos como as células solares e fizemos o desenvolvimento da telha fotovoltaica. A gente iniciou com as telhas fotovoltaicas de concreto, que são as telhas da Tégula, e fizemos a aplicação das fotocélulas, fizemos um conceito do produto, testamos, tivemos a parceria, estamos tendo a parceria de universidades, os polos de inovação aqui no Brasil, como a Universidade Federal de Santa Catarina e o Instituto de Energia e Ambiente da USP, apoiando o nosso projeto e nos dando indicações, sim, aqui, isso é interessante, vamos por aqui, isso vai ser adequado ao Brasil, e estamos seguindo com esse projeto, a primeira fase, de novo, com as telhas fotovoltaicas de concreto,
E, em seguida, vamos também lançar as telhas fotovoltaicas de fibrocimento. Então, é um modelo bastante utilizado no Brasil. A gente está vendo, né, a redução do custo da energia fotovoltaica, né, os preços dos produtos vêm caindo ao longo do tempo, isso vem viabilizando, né, os projetos de energia fotovoltaica agora de uma maneira bem econômica, né, não é mais aquela coisa do passado, que era só pesquisa ou uma inovação de alguém com muito dinheiro. Agora, os projetos fotovoltaicos realmente dão retorno, eles se pagam em 3, 4 anos, depende do seu consumo, né? E cada vez mais a gente vê gente aplicando isso no Brasil. A nossa solução procurou juntar as duas coisas, juntar tanto a geração de energia, que é tradicionalmente feita com painéis, ao telhado. Então, ao você cobrir o telhado, na própria telha, ela já incorpora os módulos fotovoltaicos, né, as células solares, que são capazes de gerar energia. Então, a gente vem vendo, de novo, o preço dos componentes caindo, e a gente também quis trabalhar na redução do custo de instalação, ou seja, não ser mais um produto que é colocado sobre o telhado, mas o próprio telhado já cumprir essa função. E o próprio telhado no modelo construtivo brasileiro, da maneira como o Brasil já está acostumado a construir. Então, a telha de concreto, ela tem o mesmo padrão de instalação, o mesmo madeiramento, né, a parte de resistência de uma telha comum, e da mesma forma a telha de fibrocimento. Ela tem a mesma forma de instalar que as telhas de fibrocimento comuns. Então, com isso, a gente espera simplificar também esse processo de instalação, quer dizer, trazer uma coisa que é nova, que é a tecnologia, que é a geração de energia, mas juntando com uma coisa que já é conhecida, que é qual a performance do telhado, se ele vai vazar, não vai vazar, se o conforto térmico é bom. Então, a gente trazendo trazendo o fotovoltaico para as características do telhado brasileiro, a gente espera ter uma boa combinação. A todos que a gente mostrou essa solução, que já estão começando a utilizar, têm gostado muito. Então, tanto a questão de aparência, quanto a questão de geração de energia, a simplicidade de instalação, a facilidade, tudo isso a gente procurou trazer mais de uma função no mesmo produto e esperamos ter bastante sucesso, inclusive procurando implementar desde o alto padrão até as casas na comunidade, com telhados fotovoltaicos. A gente acredita que vai ter uma amplitude de possibilidades bastante grande. A gente está realmente muito esperançoso com o projeto, temos tido excelentes resultados e esperamos avançar com rapidez nessa implantação. Atualmente já implantamos 6 projetos piloto com clientes selecionados, para a gente avaliar, no caso real, né, como é que é a instalação, como é que o cliente viu a instalação, como é que ficou, como é que vai produzir ao longo dos próximos meses, e estamos acompanhando essas instalações e comprovando um pouco do que a gente esperava, resolvendo problemas e melhorando o produto para lançar possivelmente no segundo semestre desse ano, de 2021. E eu passo, então, a palavra ao Bruno Cequetti, que é diretor de tecnologia da Rede de Inovação da Enel, que vai nos falar sobre essa transição energética que o setor está vivendo no mundo inteiro, não é, Bruno? De descarbonização, digitalização, redes inteligentes e assim por diante, enfim. Vai falar um pouquinho sobre a cidade do futuro em matéria de eletrificação. Bom, primeiro eu vou falar um pouco da Enel, né, para todos conhecerem, quem não conhece. A Enel ela atua praticamente em todos os segmentos do setor de energia, geração, transmissão, distribuição, comercialização e a parte de soluções agora também, né? Nós somos líderes no Brasil, na América Latina, na geração renovável, né, geração limpa e também na distribuição de energia, tá? E como o Tito comentou, nós temos como pilar estratégico do grupo a chamada transição energética. Nós acreditamos que os próximos anos para o setor elétrico vai ser muito diferente das últimas centenas, né? E aqui a gente tem um painel falando principalmente sobre a questão da descarbonização, né? Que é a questão das energias renováveis, tanto a energia em grandes parques, como também da geração distribuída.
Temos também o segundo pilar da transição energética, que é a eletrificação, e a eletrificação ela tem alguns elementos, a eficiência energética, por exemplo, nesse contexto é importante, mas o carro-chefe e o grande impacto que a gente vê para o futuro é a mobilidade elétrica. Depois nós temos a digitalização, que eu vou falar a seguir um pouco mais, porque já tem bastante a ver com o projeto que a gente está fazendo, e a digitalização é transversal em todos os negócios, né? A Enel anunciou um investimento importante, na ordem de 5 bilhões de euros em todo o mundo, e para fazer digitalização de quê? Digitalização dos ativos, digitalização da relação com os clientes e digitalização da própria forma de trabalho, que foi extremamente acelerada agora na pandemia, e a gente aqui fazendo virtualmente essa conversa é um exemplo desse novo mundo aqui no contexto da pandemia, né? E, por fim, o quarto pilar é a urbanização. A gente entende que para os próximos anos, 2030, 2050, a gente vai ter uma concentração muito grande nas grandes cidades de pessoas, e com isso as soluções de energia, também solução de comunicação, vão ter uma convergência muito grande. Bom, eu atuo na área de distribuição e a gente está com dois projetos muito interessantes, né, que tem exatamente essa pegada da digitalização e da urbanização. Tá? Acho importante começar falando que esses projetos eles são cofinanciados, uma parte deles, pelo Programa de Pesquisa e Desenvolvimento da ANEEL. Acho que é um grande diferencial para o país. O Brasil hoje, para a Enel, por exemplo, se tornou um dos polos de inovação global, exatamente por ter a oportunidade, né, de ter o programa da ANEEL como um participante no financiamento de projetos que têm a ver com a estratégia do grupo. Tá? Então, falando dos projetos, vou começar falando da medição inteligente. Não sei se vocês tiveram a oportunidade, a gente anunciou aí o lançamento de um programa de P&D para instalação de 300 mil medidores inteligentes em São Paulo. Tá? E o que muda? E o que é diferente, por exemplo, de projetos antigos? Né? O Frisch, por exemplo, trabalhou conosco no projeto de Búzios. Eu acho que o principal na questão do Smart Meter agora é que a gente está com foco muito orientado em descobrir o que precisamos fazer realmente para fazer uma instalação massiva. Tá? Achamos que o momento é esse, a transição energética está aí, e os benefícios do Smart Meter são muito grandes. Né? Você imagina hoje, né, que a grande maioria das pessoas usam o telefone celular, a gente não tem muita visibilidade de como é o nosso consumo de energia. Todo mês chega a contas de luz, e se tem algum problema no meio do caminho, vou dar um exemplo que teve aqui em casa, a bomba estava com problema, a conta veio caríssima. Aí eu falei, tem alguma coisa errada, eu não mudei meu consumo, aí fui ver, era a bomba. Agora, com a medição inteligente, a gente vai passar a ter o consumo horário. Né? Então, na verdade, o que eu quero dizer com isso? Quando chegar toda semana, por exemplo, você olhar no aplicativo, você vai ver a semana anterior, os dias anteriores, como foi o seu consumo hora a hora. Então, eu, por exemplo, poderia chegar 3 dias depois, olhar o aplicativo, ver como é que está a minha meta na conta, por exemplo, e falaria, tem alguma coisa errada. Meu consumo diário, há 7 dias atrás, aumentou muito. Eu investigaria e não precisaria esperar o fim do mês. A mesma coisa com relação a hábitos de consumo, por exemplo, quem tem criança em casa, que fica com o ar refrigerado e tantas outras coisas, né? Comparação com os vizinhos. Agora, com a medição inteligente, a gente vai poder fazer esse tipo de coisa e que vai permitir algo que é tão importante quanto a iniciativa da geração renovável, que é também a eficiência energética, e uma eficiência energética que vai retornar para o bolso, né, do cidadão que conscientemente acompanhar o seu consumo. Então, essa é a ênfase, principalmente no cidadão, que vai ter muito mais informação, e essa informação ele vai usar a benefício dele. Mas tem um outro aspecto também muito importante, que é para a concessionária. A concessionária ela passa a ter muito mais conhecimento da qualidade do serviço, né, e toda a informação de como que o fluxo de energia está sendo distribuído e, assim, onde tem problema de perdas técnicas ou não técnicas, tá? Como também, por exemplo, numa interrupção
que a gente chama de arredores, né, que de algum trecho de cliente, a gente recebe pelo concentrador, que é um equipamento que faz a conexão com o medidor, a informação da interrupção de energia, podendo a concessionária agir muito mais rápido para restabelecer a energia. Tá? Então, esse é o primeiro projeto. Junto com ele, tá, e vai estar integrado na Vila Olímpia, nós estamos fazendo também o projeto de rede inteligente chamado Urban Futurability. Tá? Então, Futurability, né, a habilidade de trazer o futuro para o ambiente urbano. Nós pegamos a Vila Olímpia, que é a sede comercial, financeira de São Paulo, do país, onde a densidade energética é muito alta, e a gente pensou, bom, se as cidades do futuro elas vão ter essa concentração de gente e energia, aqui é o lugar para a gente experimentar o que tem de novo, né? Grande parte da operação da distribuição, hoje, como é que funciona? Nós estamos fornecendo energia, de repente a gente começa a receber ligação dizendo que teve interrupção num determinado trecho. E a gente manda a turma lá para olhar. Então, grande parte dos nossos atendimentos são corretivos ou emergenciais. Aconteceu o problema e eu corro, né? Vou menos devagar, mas o corretivo, eu tenho que intervir no problema e o emergencial eu tenho que correr para intervir o mais rápido possível, gerando, inclusive, retrabalho depois e tudo. O nosso projeto do Urban Futurability, ele tem o objetivo de levar a digitalização da distribuição para outro patamar. Então, nós estamos fazendo mapeamento de todo o bairro da Vila Olímpia, esse mapeamento por imagens, por termocâmera, vendo pontos quentes, também usando imagens de satélite e tudo, para, a partir disso, fazer um modelo 3D, que aí, instalando pontos de sensoriamento nos equipamentos da rede, transformadores, religadores com tempo real de comunicação, a gente está juntando uma quantidade enorme de dados que a gente está colocando em inteligência artificial, e com essa inteligência artificial a gente conseguir prever as necessidades da rede antes do problema acontecer. Tem problemas que não dá, bateu um carro no poste, esse daí não tem como prever, mas a degradação dos equipamentos, seja, por exemplo, a partir de uma determinada chuva, né, ou coisas relacionadas ao clima, a gente vai ter essa informação e vamos conseguir agir com previsibilidade, planejamento, atuando de uma forma mais cirúrgica, mais específica, antecipando antes que os problemas aconteçam em caráter corretivo. Toda essa informação, nós também estamos testando, tanto no centro de operação quanto nas equipes em campo, de usarem o que se tem de tecnologia como a inteligência artificial, mas também realidade aumentada e realidade mista, para dar o quê? Para dar, por exemplo, assistência remota também, para dar para o operador de campo muito mais segurança e muito mais eficiência em atuar no campo. Tá? E a última etapa do projeto, já para concluir, é o seguinte: a gente precisa transformar isso em negócio, né? A conta precisa fechar. Então, o que a gente pensou? Eu tenho uma plataforma de dados, muitos dados, que servem para atuar, por exemplo, nas anomalias de equipamento, na vegetação, né, no fluxo de comunicação e energia dos equipamentos, e essa plataforma pode ser oferecida a outros stakeholders, né, outros agentes da região, numa cidade inteligente, onde eles, compartilhando dados dessa plataforma, podem também se valer desse tipo de tecnologia para também melhorar sua manutenção e sua operação em campo. E esses agentes quem seriam? Prefeituras, empresas de telecom, outras utilities de água, gás, e outros segmentos de startup, parceria com universidade e outras empresas que a gente nem sabe que poderiam se interessar por esses dados, para, a partir disso, a gente começar a criar uma plataforma que se sustente e essa plataforma também sirva para a sociedade, além do negócio da distribuição. E, para fechar, passei um pouquinho a hora, acho importante comentar que todo o projeto é pensado
com aspecto de sustentabilidade e circularidade. Tá? Então, estamos tomando várias ações, por exemplo, nós enterramos a rede, estamos vendo redes digitais, aéreas e subterrâneas, mas o subterrâneo, as câmaras, a gente está testando reciclagem e todo o processo de benefício sustentável do projeto a gente está medindo e buscando outras oportunidades. Então, fica aqui o convite para quem tiver interesse, procurar a Enel para fazer parceria conosco nesses projetos de transição energética para um futuro digital. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado mesmo. E agora, então, eu passo a palavra ao Eduardo Ávila, que é diretor executivo da Revolu Solar, não é isso? Que é voltado para, né, prover energia solar para as comunidades, né, para as favelas. E é uma startup que vem estimulando cooperativas comunitárias e que nasceu em 2015 na favela da Babilônia, aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigado, Eduardo Ávila. Né, gostaria muito de ouvir a sua experiência dessa solução de energia solar para as comunidades. E acho que, primeiro, a iniciativa da Eternit é fantástica no sentido de integrar um futuro que no mundo inteiro já é realidade, integrar a nossa realidade aqui do Brasil e fazer isso acontecer para quem mais precisa. Do Bruno também, no sentido dos medidores inteligentes, que a gente vem estudando também nas comunidades, que podem ser uma ferramenta muito boa para aumentar a confiança que o cliente tem com a distribuidora também, para entender melhor o consumo dele. Porque nas favelas tem muita desconfiança com o consumo, com o serviço da distribuidora, para ele entender melhor o consumo dele também, entender o que ele pode melhorar de eficiência energética. Então, prazer falar depois dessas duas apresentações aí, que a Eternit e a Enel também dispensam palavras, lideram essa transição que a gente está vivendo. Mas a perspectiva que a gente busca trazer aqui, gente, é a seguinte: quem é que mais sofre com a energia hoje? Não somos nós, que estamos aqui conectados, com uma internet rápida e luz e ar-condicionado e tudo. Quem mais sofre com energia hoje é a população de baixa renda, né? Em termos de preço, que eles precisam pagar pela energia, que não cabe no bolso deles hoje o preço que é cobrado, e qualidade de energia também. Essas esferas são frequentemente enquadradas no que se chama de pobreza energética, né? A pobreza pode ser vista tanto em termos de acesso físico à rede, a qualidade do acesso físico à rede. Hoje a gente tem 99% do Brasil conectado à rede, mas que acesso é esse? Qual é a qualidade desse acesso? Quando chove lá na favela que a gente trabalha, sempre que chove, cai a luz. E o pessoal fica 3, 4 dias sem luz. Vocês já imaginam ficar 3, 4 dias sem luz? E mesmo quando não cai, isso é a questão de acesso físico. Hoje eles pagam em média 15% a 20% da renda familiar com energia. Tem essa questão da acessibilidade de preço também, né? Tem uma pesquisadora super famosa, referência nisso de pobreza energética, que criou a lei dos 10%. Ou seja, quem gasta mais que 10% da renda familiar com energia é tido como pobre energético. Porque não consegue, se fica muito calor, não consegue ligar um ar-condicionado, porque vai todo mundo dormir na mesma sala, no mesmo quarto, que tem isso quando tem ar-condicionado. E em outros, acabam criando a questão das perdas também. Então, é aí que a gente busca focar. Essa é a maioria da população brasileira, gente. Não tem como a gente falar de transição energética sem dar uma ênfase especial a essa maior parte da população brasileira que está de fora da atual transição energética. Não tem como a gente dizer que está sendo contemplada. Hoje, essa população está de fora da atual transição energética. Então, o pessoal normalmente fala dos 3 Ds da transição energética, né? Que é a digitalização, a descentralização e a descarbonização. E o que a gente busca trazer aqui é um 4º D que a gente vê. É o da democratização da energia no Brasil. Ele pode vir principalmente com a redução de preços dos equipamentos de energia solar, como o Luiz falou, ou seja, pode ter um impacto brutal no bolso dessa população, pode ter um impacto na geração de emprego e renda local de qualidade, na educação sobre sustentabilidade, educação ambiental, conscientização dessa população, porque você aproxima um setor que tradicionalmente é muito abstrato, é muito distante deles, né? Pode ter um impacto também na forma da indústria de energia, dessas comunidades se relacionarem com a indústria de energia,
num sentido mais institucional, como a gente vem fazendo aqui das cooperativas. E, como não é tanto o caso do Brasil, mas ainda tem, principalmente no norte, 1% da população não tem acesso físico à rede. Então, a geração distribuída de energia solar possibilita se levar energia em lugares remotos que antes não era possível. Então, a gente vê novas formas de energia, que é o tema desse painel aqui, né? Não só como inovações técnicas e tecnológicas, que são muito importantes, mas a gente considera que já estão aí. Aí vem o Luiz trazendo algumas, o Bruno trazendo outras. Ou seja, a gente está bem em termos de inovação técnica e tecnológica. Só que a gente sente que falta inovação social, novas formas de organização, novas institucionalidades, uma configuração nova do setor energético, uma perspectiva nova também, que a GD acaba possibilitando. Então, eu trouxe algumas fotos aqui do trabalho que a gente vem realizando aqui no Rio, para compartilhar com vocês, que eu acho que tangibiliza um pouco também do trabalho que a gente vem fazendo e bota vocês um pouco com a perspectiva que a gente vem tendo aqui nas favelas do Rio, tá? Esse é o nosso lema, o desenvolvimento sustentável dessas comunidades através da energia solar. A gente tem um alinhamento muito forte à Agenda 2030 e aos ODS da ONU, tá? Por causa desse alinhamento, pelo trabalho que a gente vem fazendo aqui, a gente teve esse reconhecimento global aí da ONU, que tem sido super importante para a gente, que, enfim, nós somos um grupo grande de lideranças do setor energético, do terceiro setor, da academia, mescla voluntários e contratados, e eu falei um pouco aqui desse problema da energia na favela, né, para a população de baixa renda. A gente foi e verificou tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, a gente verificou na prática com uma pesquisa de campo, entendendo qual que é a percepção deles, que normalmente é tão negligenciada, né, e a gente viu que é uma insatisfação com essas duas questões, com o preço que é muito alto e com a qualidade do serviço que é prestado. E o preço está ficando cada vez mais caro. Aqui no Rio, onde a gente está falando, a conta de luz mais que dobrou na última década. E, por outro lado, a gente vê essa nova energia sustentável ficando cada vez mais barata, né? Ficou quase 90% mais barato na última década e a perspectiva é que continue ficando. A ponto do Rio ser a região metropolitana mais vantajosa em termos econômicos do Brasil para instalar energia solar. Então, a gente está bastante bem posicionado. E oportunidades também em termos de geração de emprego, principalmente aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, que eu digo, porque é um mercado em crescimento exponencial, né? Desde que surgiu em 2012, com o marco regulatório da Agência Nacional de Energia Elétrica, que está em revisão agora, mas está em crescimento exponencial, mas não chegou nem perto ainda do tanto que pode alcançar de potencial, né? Isso aqui é a projeção para os próximos anos, dependendo do cenário regulatório, que a gente pode aprofundar um pouco mais na frente, que é super importante. E o que a gente faz? A gente faz essas instalações, a capacitação profissional dos moradores, como eletricistas, instaladores solares, oficinas de educação ambiental infantil e pesquisas, eventos e advocacy também. É o que a gente chama da metodologia ciclo solar, que uma frente acaba retroalimentando a outra. A gente já instalou 12 kW-pico aqui na Babilônia, no Rio de Janeiro, já formou 31 moradores, está formando mais 48 agora, inclusive as duas primeiras instaladoras em favelas, tem 65 crianças participando das oficinas, tem construído essa cultura de mensuração e avaliação de impacto, também super importante, além de alguns reconhecimentos que não importam tanto agora, mas qual que é o nosso projeto agora? A gente percebeu que para replicar de forma sustentável esse nosso modelo, a gente precisava dar uma guinada. Então, a gente está com um novo projeto agora, uma nova aposta que estamos validando em 2021, que é a primeira cooperativa de energia solar em favelas do Brasil. Esse piloto está sendo construído no telhado da Associação de Moradores, vai abastecer 35 famílias, tanto da Babilônia quanto do Chapéu Mangueira. A gente avançou muito nos últimos anos, isso aí foram as obras que a gente fez, a Assembleia de Constituição com as famílias fundadoras, que elas são empoderadas, elas participam, elas são as donas do projeto, isso é muito importante para o engajamento e para a participação deles e para o sucesso do projeto. Agora, em fevereiro, a gente acabou essa instalação, está entrando no processo de homologação e tem algumas parcerias. E como é que ele funciona? Essas parcerias que a gente tem, que são super importantes, viabilizam o investimento inicial do projeto e depois ele tem um modelo de autossustentabilidade, em que os cooperados contribuem com uma parte da economia na conta de luz que eles tiveram, pela geração de energia, para a manutenção da cooperativa, que paga uma locação da usina fotovoltaica para a Revolu Solar
que é a proprietária da usina e reinveste todos esses recursos para a operação, para a manutenção da usina, para a remuneração desse pessoal local contratado, para o atendimento deles e para a futura expansão do projeto. E a gente convida aí todo mundo a participar dessa expansão com a gente e dessa revolução solar, está presente em todas essas mídias sociais aí. Obrigado. Muito obrigado mesmo. E eu passo a palavra, então, ao Carlos Vinícius Fres, que é vice-presidente executivo da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas, né, e liderou o programa de cidades inteligentes da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. A palavra é sua, Carlos. Eu vou começar já compartilhando a minha tela com a minha apresentação, que eu vou falar com base nessa apresentação, ok? Esse contexto da energia solar com as cidades inteligentes já acontece desde 2014, quando eu comecei com essas histórias de investigar no mundo, com o governo, o que estava acontecendo nesse setor. E energia renovável, distribuída, painéis solares, armazenamento de energia já estava no contexto, era muito pesquisa e desenvolvimento. Hoje a gente vê isso explodindo no país, com vários municípios implantando seus painéis solares nas residências, as empresas públicas trabalhando com essa implantação de painéis solares, muito no contexto de ser mais eficiente, mais econômico e ter um retorno para a população daquele gasto que não precisa ser da população, aquele gasto do município que não precisa ser do município, né? Isso envolveu também a questão da iluminação pública, né? Então teve vários conjuntos assim tecnológicos que a gente estava pautando no mundo que fazia esse contexto. Naquela época a gente conseguiu mapear no país mais ou menos 300 e poucas empresas já trabalhando nesse setor. Continuamos isso durante os anos e lançamos um mapeamento de soluções em 2020 pela Rede Brasileira, 2019 pela Rede Brasileira, para dar continuidade a esse processo. E lá a gente percebeu que tem muita solução, tem muito negócio por trás do desenvolvimento das empresas. Bom, mas tem um contexto no mundo que é medir isso na concepção do município, né? Como é que o município absorve isso tudo e isso vira uma capacidade de se desenvolver, uma capacidade de ser sustentável, uma capacidade de ser resiliente. Então, na nossa plataforma, a gente montou uma plataforma que faz justamente essa medida e permite que você registre isso a partir de soluções e projetos que o município adota, né? E, nesse contexto, a gente consegue medir aonde estão esses indicadores, aonde está o ODS, e a energia é um deles. Tanto para as ODS, esse é um ponto, quanto para as normas que trabalham nesse setor. E as normas desse setor, elas são as ISO 37120, 123, 122, que fazem esse contexto. Então, hoje, a gente consegue entender exatamente como o município consegue se modernizar a partir de dado, informação, investimento tecnológico, investimento de projeto, para criar um conceito de cidade inteligente, sustentável e resiliente, né? A ISO 122, ela trata muito do conceito de inteligência, ou seja, aplicar soluções tecnológicas, aplicar tecnologia para um resultado fim do município. A 120 trata do conceito de serviço, sustentabilidade e qualidade de vida do cidadão. E a 123, a capacidade de ser resiliente, ou seja, suportar alguns problemas, desastres naturais, se recuperar, políticos de doenças e se recupera o município. As três juntos fazem uma performance de cidade inteligente. E quando a gente consegue medir isso, a gente consegue também certificar o município. Então, no mundo, a partir dessas três ISOs, começou um processo de certificação dos municípios para dizer, olha, eu sou inteligente neste nível, eu tenho um nível de inteligência, eu tenho um nível de conformidade. Isso valeu para as três questões, inteligência, sustentabilidade e resiliência. Então, essa é uma mensuração hoje que está no mundo. A ABNT tem a norma brasileira que está por trás dessa mensuração e está tentando criar alguma certificação brasileira para isso. E eu estou chegando nesse ponto, agora entrando mais no foco da energia solar, porque a energia solar foi a base para tudo isso. A energia solar foi, as energias em si, não a solar em si, mas a energia foi a base para criar esses termos no mundo todo. Um salto lá de algumas dezenas de unidades para 294 mil sistemas fotovoltaicos representativos no país, mais de 700% de 2016 a 2021. Isso é muito investimento, isso é muita ação que está mostrando que o mundo está mudando nesse conceito de você usar energia para autossustentabilidade. O Eduardo falou bem, ainda é muito pouco, 0,4% das unidades em todo o território. Então, tem muito espaço para crescer e muito modelo de mercado que vai mudar.
Essa tela que vocês veem aqui, ele está apontando alguns indicadores que são analisados no contexto da energia, mas que impactam no transporte e que impactam também na saúde, porque no momento que você começa a mudar esses conceitos da mobilidade elétrica, por exemplo, você impacta em transporte. No momento que você reduz a poluição com sistemas energéticos limpos, você reduz problemas de saúde. Então, a ISO, ela traz mais ou menos 18 grupos de indicadores, 270 indicadores no total, e alguns deles da energia, na 120, na 122 e na 123. Né? Aí a gente mede consumo, mede como os edifícios trabalham com esse conceito, e principalmente mede essa capacidade de inovação, onde você tem, como foi falado pelo Bruno, são os medidores inteligentes, pelo Luiz com as inovações técnicas, o Eduardo com esse conceito de colocar a energia solar nos municípios, né? Armazenar, iluminar. Então, tem um conceito tecnológico muito forte por trás disso, que gera muito emprego, gera muito desenvolvimento dos municípios locais. Isso medido, ele dá uma capacidade de dizer se você é mais ou menos resiliente, inteligente e sustentável. Aqui é uma visão dos indicadores quando a gente está pautando as ISOs para as ODSs. Então, a gente claramente consegue entender o quanto o município está investindo e o quanto ele teria de ganho no contexto social do país. E para entender um pouquinho mais profundo, a gente tem que entender quem está trabalhando. Então, no país, nós temos mais de 196 empresas trabalhando nos conceitos tecnológicos. Só de soluções para a área de energia, são mais de 143 soluções que estão mapeadas, específico para a energia, nesse gráfico a gente consegue verificar. Né? E quando a gente começa a quebrar esse contexto tecnológico, a gente vai dividindo as empresas por iluminação, sistemas de geração energética, sistema de distribuição e uso da energia pelo cidadão. Então, tem um contexto aqui no mundo que abre uma série de possibilidades de negócios, uma série de possibilidades de novas inovações no mercado. Nessa tela, eu apresento para vocês um pouco das empresas que estão só no setor energético do país, e com uma série de plataformas já sendo trabalhadas. E elas são medidas exatamente como elas contribuem em seus indicadores da ISO 37120, 122 e 123. E, com isso, a gente consegue demonstrar claramente o quanto uma empresa está ajudando aquele município a atingir um indicador de conformidade, o quanto essas soluções tecnológicas estão sendo colocadas para desenvolver os municípios. Né? E tudo isso resulta nas ODS, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que é uma meta que os municípios têm que procurar, porque faz parte do processo de gestão pública, hoje, você atingir essas metas. Né? E São José dos Campos é um exemplo que a gente aplicou nessa plataforma, a gente conseguiu medir uma série de indicadores, uma série de soluções tecnológicas, desde os projetos, desde as soluções que vêm do mercado, né, como é que elas entram dentro do município e ajudam o município, e como o próprio município gera projetos específicos para desenvolver essas soluções tecnológicas. E aqui uma visão meio simplificada de alguns projetos que o município colocou, e que está acontecendo em vários outros municípios no país. Por exemplo, postos de cargas de veículos elétricos. Aqui a Ipiranga, com as empresas automobilísticas, uma empresa de geração de energia, está aqui mostrando como as entidades privadas participam desse processo. Os parques tecnológicos criando aceleradoras, criando novos negócios, novos modelos de mercado, também criando inovação nos municípios. Né? Os centros integrados de segurança fazendo o conceito de integração das várias tecnologias, incluindo as elétricas e iluminação pública, para fazer a gestão municipal. Outros tipos de energia, como biogás, começam a entrar também no município para gerar um conceito de economicidade e renovação de energia limpa. Os edifícios públicos, como hospitais, implantando sistemas fotovoltaicos para poder suportar essa carga de custo, que pode ser agora pago, não a partir do custo do cidadão, mas a partir do custo que o próprio hospital, a própria instituição pública pode gerar. E, por outro, também programas desenvolvendo startups só para desenvolver alguns conceitos energéticos. Então, essas aqui que eu estou lendo é só de energia, tá? Os projetos de iluminação pública sendo colocados no município para eficiência energética e redução de custos. Um projeto de linha verde, colocando, por exemplo, um ônibus elétrico que está colocando à sua disposição energia limpa e uma estrutura verde no município. Carros elétricos sendo colocados no município, tanto pela guarda municipal, quanto pelas empresas privadas, e os postos de recargas de veículos elétricos em todo o município. E, além disso, as usinas fotovoltaicas, que estão ligadas também à questão de saneamento do município. Então, aqui tem um contexto
de um exemplo que os municípios estão investindo, um exemplo do que os municípios estão colocando, e estão, de fato, mostrando como colocar o conceito energético no município, e como eles conseguem se desempenhar e mostrar, eu sou mais eficiente, eu sou menos eficiente a partir desses contextos. Então, a medida hoje passa a ser importante, não é premiação, a gente não está falando de premiação de municípios, mas o município conseguir mostrar, de fato, que a partir de projetos, soluções de mercados e inovação, ele ganha um desenvolvimento de mercado e se equipara a um município mais agradável, mais atraente, que dá mais qualidade de vida e ele é mais atrativo. É esse conceito que os municípios começam a buscar no país e que aqui agora depende de uma ação muito de você conseguir medir e demonstrar que de fato está acontecendo isso no país. Eu tenho já perguntas aqui em mente e eu vou começar pela ordem, mais uma vez pelo Luiz Antônio, e são duas perguntas muito simples, eu imagino eu, mas interessantes do ponto de vista do interesse público. A primeira delas é o seguinte, qual é a vantagem dessas telhas fotovoltaicas em relação aos painéis, né, em termos de praticidade, facilidade de instalação, mas também em termos de economicidade, porque isso é muito importante. Depois é o seguinte, qual é o grau de confiabilidade de uma energia solar? Porque nós tivemos casos aqui dramáticos, nesses tempos de pandemia, em que unidades de postos de saúde tiveram interrupção da carga elétrica e perda de vacinas por conta disso. E eu não vou dizer onde eu moro, nem qual é a rede, mas de vez em quando aqui falha também a rede de energia elétrica. Confiabilidade, preço, né, facilidade de instalação. Obrigado pela pergunta. Primeiramente, a gente acha que as telhas e os painéis não realmente competem entre si. Como já comentaram, existe muito pouco uso ainda do fotovoltaico, e a gente acha que vai ter bastante campo para todos, né? A gente acredita que as telhas fotovoltaicas, elas juntam as duas funções numa só. Um telhado já tem, eu não coloco o telhado e depois faço uma instalação por cima. A gente tem muitos telhados no Brasil, muitos casos em que a estrutura do telhado não foi feita para suportar uma carga adicional dos painéis, né, dos módulos e com carga de vento, etc. Então, acaba gerando um custo adicional de adequação da estrutura, de reforços, e a instalação tem sido cada vez mais, à medida que os equipamentos se barateiam, a parte que fica mais cara é a instalação, ou seja, à medida que você facilita a instalação, você permite uma instalação mais simples, uma mão de obra talvez menos sofisticada, né, que consiga, dentro de, lógico, com toda a segurança, com toda a certificação, mas em coisas melhor preparadas, né, mais prontas, mais fáceis de utilizar, a gente acha que vai conseguir influenciar um pouco ou trabalhar na redução dos custos da instalação também. A fotovoltaica, ela está dentro do... lógico, a gente só gera energia fotovoltaica quando tem sol, quando tem luz, na verdade, quando tem bastante luminosidade. E ela está integrada, né, a toda a nossa rede, onde você faz a ligação à rede, no dia, quando você está gerando, seus créditos podem ser jogados para a rede, ser utilizados no seu vizinho, né, no todo o seu bairro, e gera um crédito para você consumir, por exemplo, de noite, onde você está usando a energia da rede, né, que vem pela concessionária. Eventualmente, se muita gente gerar durante o dia, a gente pode até manter o nível de água dos reservatórios, melhorando a qualidade de fornecimento de água, né? Então, tudo isso é um ciclo que todos estão se ajudando, né, nesse conjunto. Então, a gente acha que, né, junto com todas as fontes de energia, mais uma vez, não consumindo combustíveis fósseis, né, gerando mais próximo do local de consumo, vai contribuir para toda a melhoria do conjunto. Muito obrigado, Luiz, pela sua resposta. Né? Agora nós temos aqui uma pergunta que é ao mesmo tempo para o Eduardo e para o Freixo. Se as comunidades, os bairros, os parques tecnológicos, né, e cidades vão procurar e vão poder administrar a produção da energia gerada pela própria localidade. Tito, só fazendo um comentário rápido em relação à resposta do Luiz. Não, só do nosso caso na prática aqui, né, no campo, que a gente chama.
Eu acho que é uma solução técnica que vai ter muita demanda, porque nos projetos que a gente fez até agora, de instalação na comunidade, uma parcela do investimento no projeto muito grande, muito significativa, foi em obra civil de reforço estrutural. Então, chega a 30% a 40% em alguns casos, que a gente teve que gastar do investimento só para reforçar a estrutura. Se ele já tem uma solução que integra os dois, tem jogo aí. Em relação se os bairros, comunidades vão administrar a produção da energia gerada na localidade, a gente tem que entender qual que é o marco regulatório que a geração distribuída está enquadrada no Brasil, né? Hoje você tem a resolução normativa 482 de 2012 da ANEEL, que está sob revisão, mas você tem uma modalidade, por exemplo, que é chamada de geração compartilhada, que, como a gente está fazendo aqui, uma cooperativa faz a gestão da energia dela. Ela pode contratar uma terceira para, como a gente está fazendo, fazer o aluguel dos equipamentos. Isso pode ser incorporado em alguma solução de gestão de energia por uma empresa terceira também. Vai depender do caso e da disponibilidade do know-how que tem os agentes envolvidos. Mas pode sim o próprio autoprodutor, quem gera a própria energia, fazer a gestão da energia, pode contratar um terceiro. Vai depender da disponibilidade que tem em cada lugar, né? As prefeituras podem fazer também. Tudo bem. Carlos. Perfeito, eu concordo com o Eduardo. Então, sim, as comunidades poderão gerar e gerenciar suas energias. Eu acho que ainda tem que ter um pouco de um avanço da legislação para que facilite mais esse processo por outros interessados. Por exemplo, na França, há um consórcio, não um consórcio, mas um pool, um grupo que acaba comprando e vendendo energia de diversos setores. Isso dá uma estabilidade econômica para o mercado. Então, essas questões de você conseguir gerar energia, seja de quem for, por autoprodutor ou outras unidades, né? Há uma questão da gestão do fluxo energético, que vão depender muito das nossas concessionárias de energias. Então, tem serviços que têm que ser contratados para sublocar partes desses serviços, mas é um caminho. E a gente menciona isso como um município gerador de energia. Pode acontecer o caso de hoje municípios que simplesmente não têm renda, não têm uma afinidade econômica, começarem a gerar energia pelos próprios cidadãos, pelas próprias comunidades e começarem a ser habitários. Mas desde que a legislação permitisse. Hoje a gente não temos o crédito energético, não há uma venda energética por esses grupos. Então, uma mudança um pouco nos aspectos regulatórios e legislativos pode, de fato, mudar o perfil dos municípios quanto a essa capacidade de ser sustentável economicamente também, envolvendo geração de emprego, como foi mostrado muito pelo Eduardo, na comunidade, trabalhando e se sustentando com o processo energético, como também, a partir disso, dar ganhos econômicos para o município ao fazer essa negociação energética. É possível, mas tem mudanças para serem trabalhadas ainda na legislação. Muito obrigado, Carlos. Eu queria fazer uma pergunta ao Bruno, quer dizer, você vê a possibilidade, Bruno, de haver aí uma convergência de empresas que atuam atualmente em áreas diferentes, energia fóssil, energia elétrica, comunicação de dados. Vocês acham que pode haver aí uma integração de empresas para, enfim, controlar e explorar comercialmente e economicamente essas atividades todas que podem vir a se integrar no futuro não muito distante? Bom, eu tenho que falar pela Enel, né? A Enel tem um programa forte de descarbonização, né? Uma estratégia dela importante. Então, o que a gente vê se você vê, por exemplo, no caso da Europa, a energia gerada a gás, a carvão, tem um papel importante, e nesse sentido a gente tem cada vez mais buscado o crescimento do pipeline de energia renovável. Quando a gente olha o mercado, eu acho que essa pergunta ela já está respondida, quando a gente vê grandes empresas de petróleo que têm feito investimentos cada vez mais fortes também na geração de energia renovável, que eu acho muito positivo. Então, a primeira parte, né, que é a questão da energia fóssil com renovável, tem aqui a visão da Enel e os movimentos de mercado que a gente tem visto. Com relação à parte de dados, aí o que a gente vê é que nesses grandes centros urbanos vai ter
uma convergência da necessidade, da proximidade das coisas. Ou seja, para uma cidade inteligente e para a necessidade de digitalização das utilities, cada vez mais a comunicação é fundamental. E, por exemplo, a própria Enel na Itália tem um projeto de instalação de fibra ótica em parceria com as empresas de comunicação, de telecomunicação, e aí, bom, o que vai acontecer no movimento das empresas, em termos de aquisição, eu não sei dizer, mas com certeza, em termos de solução conjunta, né, para desenvolver as tecnologias necessárias para o futuro digital, isso com certeza já está acontecendo também e vai se intensificar cada vez mais. Muito obrigado, Bruno. E eu queria fazer uma nova pergunta aí ao Luiz Antônio. Luiz Antônio, vamos entrar um pouquinho aqui no domínio da ficção científica. Você acha que no futuro também, não tão distante assim, pois as inovações tecnológicas estão no processo de aceleração, o que vai acontecer com empresas, né, que produzem materiais que podem captar energia? Né, telhas, vidros, tinta, etc. Como é que vai ser isso? Como é que você vê o desenvolvimento das novas tecnologias nesse ramo, digamos assim, da captação de energia solar? A área de fotovoltaica é uma área que vem crescendo muito, né, não só com as tecnologias que a gente está usando, mas existem várias novas pesquisas, vários materiais inovadores, né, coisas que ainda estão no início do ciclo de desenvolvimento, e acho que é uma tendência irreversível. Todos estão pensando nisso, né, que os telhados gerem energia, que as fachadas gerem energia, tintas que possam gerar energia, né, já passaram aí da fase de protótipo, tem protótipos que funcionam com esse tipo de geração, e seguir o caminho normal, né, da evolução para chegar ao mercado. Então, vai haver uma complementação, todas essas tecnologias vão estar na palma da mão, né? Assim como você vai ver a energia gerada, a energia consumida, toda a sua casa funcionando de maneira inteligente, interligada à sua cidade, ao seu bairro, né? Então, tudo isso aí está se integrando de uma forma a gerar mais conforto, mais qualidade de vida, mais beleza, né? Uma estética melhor. Isso aí todos no sentido de uma sociedade mais evoluída. Acho que a tecnologia vem nos ajudando muito nisso, né, vem cumprindo essa função, e acho que só tende a crescer mesmo. Muito obrigado, Luiz Antônio. Agora uma pergunta ao Eduardo. Eduardo, esse projeto de vocês, as cooperativas, exigiu um investimento inicial, né? Muitos dizem que com o tempo há uma recuperação do investimento que é feito em captação de energia solar, etc., mas muitas vezes o investimento inicial é um investimento que nem sempre está ao alcance, né, das populações mais carentes. Como é que vocês captaram o investimento para, né, investimento inicial para esse projeto lá da Babilônia, de Chapéu Mangueira? Fundamental essa pergunta, Tito, porque realmente a gente vem falando que o custo da energia solar caiu 90%, está ficando mais barata, é a mais barata da história, só que ainda tem essa barreira estrutural fundamental que deixa essa população de baixa renda de fora dessa revolução solar, né? Que é o capital inicial que é necessário para fazer o investimento. Então, o modelo que a gente está desenhando para eles é justamente visando a derrubar essa barreira. Então, a gente oferece o que é chamado de energia solar por aluguel. Eles pagam mensalmente um valor que é abaixo do valor que eles economizam na conta de luz para manter a roda girando. E a gente, enquanto organização, se eles não têm essa possibilidade de se posicionar e captar crédito, o investimento, enfim. A gente se posiciona como organização e a gente captou através de patrocínios de empresas do setor, parcerias que não necessariamente envolveram dinheiro, mas troca de bens, equipamentos. Fizemos uma campanha de financiamento coletivo também, quase 700 pessoas contribuíram financeiramente para a viabilização desse projeto, e algumas fundações que também ajudam a manter a organização girando, e aí, nesse momento, a gente está nesse piloto da validação desse modelo de sustentabilidade, com um fundo perdido ainda, para
para que, valendo, a gente viu, validou as hipóteses centrais, a partir do ano que vem, a gente faça uma expansão aí, quem sabe até saindo do Rio, do Brasil, mas nesse momento a gente está nesse modelo. Muito obrigado, Eduardo, muito obrigado a todos os panelistas, obrigado ao Bruno, ao Fres, ao Eduardo, ao Luiz Antônio, né? Eu acho que nós tivemos uma perspectiva boa do que são as novas tecnologias aplicáveis aí, uma energia sustentável, né? E que pode ser também mais barata no futuro. Está se tornando muito rapidamente mais barata que as formas convencionais de captar e distribuir energia. Então, muito obrigado a todos vocês, foi um prazer tê-los aqui neste painel da Metápolis, né? E eu espero que todos que nos ouviram e assistiram tenham gostado dessa discussão e desse debate. Muito obrigado a vocês. Obrigado, um grande abraço. Abraço. Obrigado.